Tédio, substantivo masculino. Sensação de enfado produzida por algo lento, prolixo ou temporalmente prolongado demais. Sensação de aborrecimento ou cansaço, causada por algo árido, obtuso ou estúpido. Entediar-se pode ser definido como uma condição onde não estamos expostos a estímulos prazerosos. Com o nosso dia a dia cada vez mais atarefado e com o uso mais massivo da tecnologia, dificilmente temos momentos tediosos onde nos faltam atividades. E aí, tá com tédio? Espero que não. Quer saber mais? Bora de vinheta que a gente vai falar sobre tédio hoje. Fica por aqui. Em um mundo digital com infinitas timelines nas redes sociais, foi-se o tempo em que tínhamos que ler as revistas caras nos consultórios dos médicos para nos distrair. Quem nasceu nos anos 90 sabe do que eu estou falando. Mas o que estamos perdendo quando não ficamos entediados? Será que a gente perde alguma coisa quando deixa a oportunidade de ter esse tédio aí dominando o nosso ser? Será que o nosso cérebro reage bem quando só é exposto a estímulos prazerosos? Existe algum efeito colateral de estar entretido o tempo todo, de estar distraído o tempo todo em um mundo cheio de notificações? O que a filosofia tem a nos ensinar sobre o tédio? É sobre isso que a gente vai falar. E agora a Estela vai contar um pouquinho mais aí pra vocês, beleza? Espero que vocês não morram de tédio nesse episódio e depois contem pra gente aí o que vocês acharam. É isso aí. A filosofia, na verdade, ela ajuda a gente a entender o que é esse tédio, a conceituar esse tédio. Para a filosofia, o tédio pode ser entendido como um nada. Esse nada que a gente está fazendo vários nadas, né? Então tem aquele meme de hoje eu quero fazer vários nadas. É sobre isso que a filosofia ajuda a gente a significar esse tédio. E para a filosofia, esse nada é bom, porque esse nada pode ser muito criativo. É desse nada que vem a questão de você contemplar o mundo, porque você para os ruídos, você para as suas atividades e você começa a observar ao seu redor para poder, de fato, filosofar. Então, a filosofia ela pode nascer do tédio, desse nada. E tem uma brincadeira, que é um meme nas páginas aí das redes sociais de filosofia, que é que os melhores lugares para os filósofos é o chuveiro e a janela do busão. Que é justamente quando você olha para o horizonte ou você olha para o nada e começa a contemplar as coisas. Então, seria uma forma de desfrutar desse tédio. E aí, o que acontece? No mundo de hoje, a gente não tem essa possibilidade, porque a gente ocultou, digamos, todas essas possibilidades de fazer nada com a tecnologia. Então, ao ter o celular na mão, se a gente está esperando num consultório, ou se a gente está esperando o metrô, se a gente está no busão, dificilmente alguém hoje em dia vai estar olhando a janela do busão. Acho que é um bom exercício, você entrar no busão e contar quantas pessoas estão olhando a janela. Já fiz esse exercício depois de ler o livro O Poder do Agora, e aí prometi para mim mesmo que naquela semana eu ia ficar sem pegar no celular enquanto estivesse no metrô, e é impressionante o número de pessoas que estão no celular, ninguém está olhando para outro lugar a não ser o celular, e eu fiquei aqui, né, ali naquele momento observando, e falei, caraca, olha que coisa impressionante, né? Por isso que se fala hoje em dia que não é mais o dado que é o novo petróleo, é a atenção. As pessoas estão buscando atenção o tempo todo. E o nosso cérebro ele precisa desse vazio para justamente ele se equilibrar em relação aos estímulos prazerosos. Então, se a gente tem estímulo prazeroso o tempo todo, vai chegar um momento em que a gente não vai se sentir bem com esses estímulos prazerosos, a gente vai ficar entediado de não fazer nada. Ou de estar, por exemplo, se a gente vai ver uma série que é algo que a gente desfruta, vai chegar um momento que a gente vai estar entediado por estar fazendo algo legal. Então, tem essa questão de que o tédio ele pode ser positivo, no sentido de que você não precisa estar tapando a atividade, tapando todo o tempo que você tem livre com atividade prazerosa. E esse nada, a gente não está mais acostumado a fazer, então a gente fica angustiado quando a gente não tem algo para fazer. Então, a questão de você entrar no metrô e ter que esperar, não sei, 10 estações, isso vai levar 30 minutos, e você olhar para o nada, te gera angústia. Então, claramente, a gente já tem o celular na mão, porque essa angústia eu vou tapar com algo prazeroso, e eu não consigo acessar o tédio. E aí a nossa ela fica antes disso, quando a gente vê, a gente não é criativo, a gente não lembra das coisas, então o esquecimento pode ser um efeito colateral disso, de eu realmente não conseguir ter momentos de pausa, né? E
Tem um ensaio que eu li sobre filosofia, que é justamente a filosofia da espera, que fala sobre essa espera no consultório, essa espera do metrô, essa espera entre um evento e outro, existe uma espera. E entre um evento e outro, e essa espera não acontece mais. Então a gente está o tempo todo em atividade, e nosso cérebro está extremamente cansado, porque a espera entre duas coisas, ela foi eliminada pela tecnologia. Então, às vezes, eu tô na rede social, eu não sei nem exatamente o que eu tô vendo. E o que você está buscando, né? Ou o que eu tô buscando, e a capacidade do nosso cérebro de processar a informação nessa velocidade é algo recente. Antigamente, a gente não tinha esse tipo de exposição. Então, realmente, a gente fica saturado. E aí, o TED é super importante. Então, a gente precisa realmente parar para cantar no chuveiro ou olhar para o nada. Eu lembro que antigamente, quando eu tomava banho, eu lia como chama aquilo? Do shampoo lá. Você lia as características do shampoo, exatamente, sim. Porque justamente a gente não está aí para aproveitar o banho e pensar nesse agora, e a gente vai para atividade, né? A gente precisa lotar nossa cabeça o tempo todo de atividade. E O Poder do Agora, eu acho que é um livro que fala sobre isso, é você aproveitar o momento com o que tem, não só ficar buscando estímulos prazerosos, não fazer a sua mente vagar entre o passado ou o futuro, e você viver esse momento presente. Esse momento presente pode ser um nada. Eu gosto muito do livro O Poder do Agora, porque ele fala sobre a nossa relação com os tempos, né? Fala que quando a gente está muito focado no passado, geralmente a gente leva a nossa mente para um lugar de angústia, e quando a gente está muito focado no futuro, que eu tenho que fazer, o que vai acontecer e tal, eu levo a nossa mente para um lugar de ansiedade, né? Do que é imprevisível. Então, que a gente deveria trabalhar com muito mais consciência no momento presente. Então, se eu estou aqui, por exemplo, agora, a gente está gravando o podcast, eu tenho que estar 100% aqui. Eu sei que eu tenho 400 reuniões na sequência dessa gravação, mas eu tenho que estar 100% aqui, prestando atenção no que a Estela está falando, no que eu vou falar e tal. É essa presença consciente que o livro do Poder do Agora ele fala e que eu achei bem importante, principalmente para o contexto que a gente está vivendo agora. E aí você falando de redes sociais, eu lembrei também de um documentário, se eu não me engano, chama O Dilema das Redes Sociais. Sim. Que ele é muito bom, porque ele fala desse preenchimento do tempo, né? Desses espaços que às vezes a gente tem entre uma atividade e outra, que a gente vai estar na rede social, e nesse momento, claro, o algoritmo está jogando com a gente, né? E esses dias eu fiz uma publicação que eu falava que eu achava curioso essas páginas que fazem memes e fazem não, né? Que compartilham memes e vídeos engraçados do TikTok ou de outras páginas do Instagram, ou seja, são páginas que trabalham curadoria de conteúdo, elas não produzem nada. Então, se a gente olha para a plataforma, para a rede social, ela já é uma plataforma para que as pessoas compartilhem informação e conteúdo. Depois você tem, né, pessoas que compartilham conteúdos dos outros, e você tem, de fato, quem cria. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque essa é uma busca, por exemplo, para essas páginas, de preencher esses vazios, entregando para o algoritmo o que ele quer, que é consumo de conteúdo, é mais tempo na tela. E a gente, muitas vezes, segue páginas que não produzem nada de valor. Que elas estão copiando coisa das outras pessoas também. Então, da gente ficar ligado também, quando a gente está preenchendo esses tempos, o que a gente está consumindo? Eu estou consumindo de algo que, de fato, produz conteúdo e me gera algum tipo de reflexão, ou de humor, ou de risada, né? Porque não é só conteúdo pelo conteúdo, educação, mas que me gera um entretenimento bacana, ou eu estou no universo ali vendo só conteúdos virais e senhoras caindo num iate e achando isso engraçado sem tanto residual, né? Então, esses espaços que a gente vai preenchendo. Então, falei do dilema das redes sociais. Esse dilema das redes sociais, eu lembrei de uma cena que me marcou demais, que foi o garoto, né, desse documentário, ele teve uma discussão, eu não lembro se foi com o pai ou se foi uma discussão amorosa, e aí eles estavam fazendo um desafio, né, de deixar o celular bloqueado como se fosse numa vasilha, assim, que tinha um temporizador, então você não conseguia tirar o celular antes do tempo, e o celular dele estava preso lá, e ele teve que lidar com essa desilusão dentro do quarto, sem nenhum estímulo, sem poder se distrair com alguma coisa. E eu lembro da angústia dele de estar, sei lá, 30 minutos, 1 hora, lidando com essa questão emocional com ele mesmo. E aí eu pensei, poxa, é verdade, se a gente tem qualquer coisa que a gente não gostou, a gente tá
entediado, porque não, né, não tá legal, tá esperando alguma coisa, ou realmente a gente tá bravo, ou, né, com raiva, a gente pega o celular e fica ali. Então, e daí a gente vê as senhoras do iate, pum, esqueci porque eu tava brava. Caindo no iate, meu. Mas aí, é que não é bom essa distração o tempo todo, inclusive para emoções negativas, porque você não dá a oportunidade de refletir sobre essa emoção negativa e falar, beleza, tô mal pra caramba, mas daqui a pouco eu fico bem. Esse equilíbrio justamente de sensações que não são tão prazerosas com sensações prazerosas, que é o que o nosso cérebro precisa para funcionar bem. Se a gente acabou de passar por uma desilusão, algo ruim, e a gente pega lá e já vai enchendo o nosso cérebro com dopamina, a gente não está dando a oportunidade da gente se regular sozinho. E aí, cada vez mais, a gente vai precisar de mais estímulo, de mais tecnologia, de mais senhora caindo do iate para conseguir se equilibrar. Mais então, vídeos de gatos escorregando, mais vídeos de cachorro fazendo coisas engraçadas, periquitos balançando a cabeça, mais páginas de fantoche, mais páginas que copiam conteúdos virais para alimentar uma máquina de algoritmo. E eu tô olhando isso tudo, porque eu produzo conteúdo, Estela, aqui também. Eu olho isso tudo e eu falo, cara, para onde que a gente tá indo? A gente tá indo pro universo de alimentar algoritmos ou a gente tá indo pro universo de criação de comunidades, né? Isso quando eu falo, eu tô fazendo esses recortes de rede social, porque é a nossa área também, mas para a gente refletir um pouco sobre esse consumo de conteúdo nesses espaços que seriam espaços de tédio. E aí não é que não é para ver esse tipo de coisa ou que não é legal. Lógico que é legal, a gente busca a rede social, a tecnologia para entretenimento puro, né? Sim. Só que a questão é do que eu tô fugindo? Eu tô fugindo de um tédio que de repente é uma sensação que eu poderia, né, aproveitar isso melhor de uma forma um pouco mais natural e fora da tela? Ou eu tô fazendo isso porque eu quero tampar algum buraco de espera ou algum buraco de uma sensação que não é prazerosa para só eu me sentir bem ali, né? Uhum. Então, acho que é muito refletir sobre isso, do tipo, o que eu tô fugindo? Eu tô fugindo da realidade ou eu tô fazendo isso para me divertir porque é um tempinho que eu tenho aqui e tá tudo bem se divertir também? É muito a questão, eu tô aproveitando o tédio da forma com que a vida tá me trazendo? Qual é a dor que eu tô curando com essas pílulas, né? Uhum. E aí, falando sobre isso, eu lembrei também de um livro muito legal e muito bom que eu li recentemente, chamado Nação Dopamina. Se eu não me engano, deve ser essa a tradução, porque é Dopamination, né? E é um livro sensacional, porque primeiro eu falo que a dopamina é um neurotransmissor e basicamente a dopamina regula aí a relação entre prazer e dor. E muitas vezes o que a gente faz como ser humano? Busca prazer o tempo todo, por isso que a gente não consegue lidar tão bem com o tédio. Então eu vou buscar o prazer nas redes sociais, na bebida alcoólica, em sair, eu tô o tempo todo buscando por prazer. O que acontece com a pessoa que preenche demais a agenda na busca de prazer? Ela não consegue lidar bem com a dor. Então, quando tem um momento de dor muito forte, ela acaba tendo que recorrer de novo para mais momentos de prazer. Cuidado disso. Vício, né? Então, o vício, ele surge dessa fuga da dor. Eu não consigo dialogar, entre aspas, com a dor de uma maneira muito mais profunda, ou viver a dor. O livro O Poder do Agora fala isso. Você está vivendo a dor, né? Você tá chateado, você chorou. Aquela coisa de chorar no banheiro da firma é real. A pessoa sai de lá renovada. Pô, passou um estresse do caramba numa reunião, não tá feliz. Foi lá, chorou, fiz um quiz, eu fiquei impressionado na rede social. Muita gente já passou por isso, né? De chorar no banheiro. Então a questão é, eu preciso dar vazão a esse sentimento, e aí a dopamina ela serve como se fosse uma balança. Então eu vou do prazer para a dor, da dor para o prazer. E eu preciso viver esses dois universos, esses dois extremos, sempre buscando ali um certo equilíbrio. E o que a gente já falou aqui, mas eu vou reforçar, a gente está buscando o prazer o tempo todo. Então, um convite, eu acho que aqui do nosso episódio, a gente vai seguir com algumas dicas daqui a pouco, estamos vivendo momentos de tédio com consciência, ou eu preciso sempre ter uma agenda muito programada de atividades prazerosas? Acho que essa é a primeira reflexão. E não sentir culpa por ter tédio ou fazer vários nadas, porque numa sociedade tão produtiva, que a produtividade ela é tão exaltada, a gente se sente até mal de estar fazendo vários nadas. Exatamente. Mas esse vários nadas é super importante para o nosso cérebro. E aí a gente tem algumas dicas aqui, né? Então a gente até falou, né, da questão das filas, consultório, transporte público, viver esse momento da espera, como algo mesmo com filosofia de vida, né? Eu vou viver essa espera. E aí, no começo vai ser difícil, você pode chegar no ônibus e contar quantas pessoas estão no celular, é uma atividade, mas você já começa assim.
e aí forçar a realmente a olhar o nada, a tentar desocupar o cérebro com estímulos. Aqui também a gente colocou que tomar banho com a luz baixa em silêncio, talvez com uma vela, acho que é uma atividade que você faz, né? E custa pouco. Custa R$0. Você já tem chuveiro em casa, né? Não custa R$0 que custa a vela, né? Custa a vela, né? Mas economiza na conta de luz. Sim, exatamente. Caminhar ao ar livre, observar o céu, a natureza, o silêncio, conseguir escutar o silêncio, pode ser também uma primeira atividade. Existem meditações que são ativas, que não é aquilo de ficar, né, com o olho fechado, assim, naquela posição reta e meditar. Para quem é difícil fazer isso, existem meditações ativas, que justamente uma caminhada, você se obrigar a olhar o céu, se obrigar a olhar uma planta por 5 minutos, são meditações ativas que ajudam o cérebro, né, a liberar essa questão dos estímulos. E tenho também um tipo de meditação ativa, que é observar a chama de uma vela ou fogueira 5 minutos por dia. Você começa com 5 minutos, logo nas primeiras horas da manhã, e você pode até ir aumentando, depois para 10, depois para 15. Para quem, de repente, não quer acender uma vela em casa, tem no YouTube aí vários vídeos que tem só a chama ou só a fogueira. Sim. Mas é legal também observar, né, a chama de uma vela aí durante 5 minutos. É um bom exercício para você conseguir fazer com que a sua mente também se libere de estímulos e seja mais focada. Isso ajuda a pessoa a ser mais criativa, enfim, a regular essa questão das emoções e tudo isso que a gente comentou aqui. Uhum. E observar a respiração nesses exercícios, né? Que é impressionante que muitas vezes a gente para de trabalhar e parece que o peito tá pesado, que a gente tá, né, carregando um caminhão e a gente não tá respirando bem. Tá afobado, tá na correria, tá no dia a dia. Então, usar desses momentos mais conscientes no tempo presente para respirar também, né? Prestar atenção no seu corpo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse tema tédio. A gente trouxe dicas aqui de livros, né? Dica de série. Fizemos alguns paralelos com o mundo do trabalho. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não deixe de avaliar o podcast na rede social, na plataforma que você está escutando, porque isso ajuda muito o nosso trabalho também a chegar em outras pessoas. Beleza? Brigadão e best regards. Best regards.